Gente, a live de hoje é sobre a rotina skincare. A gente vai estar com a doutora Juliana Neiva, dermatologista incrível, que topou conversar aqui com a gente hoje um pouquinho. Ela é médica dermatologista e criadora do conceito de beleza integrada, que trabalha a harmonia entre o corpo e a mente. Então, ela já me mandou aqui o pedido e vamos começar a nossa live. Doutora Juliana! E aí, menina? Tudo bom, querida? Muito obrigada por aceitar conversar com a gente hoje aqui na live. Ah, imagina, o maior prazer, tô adorando. Olha como ela é linda. Já... Segunda-feira, sobre pele, beleza. Ai, maravilha, né? Agora a gente tá nessa quarentena, tá todo mundo querendo se cuidar, então eu achei que essa live vai cair perfeito para todo mundo, né? Ah, tomara que a gente dê várias dicas, dicas boas, dicas práticas e que as pessoas consigam incorporá-las no seu dia a dia. E eu acho que essa situação de quarentena é uma situação bem atípica, claro, mas ela também possibilita que a gente tenha um pouco mais de intimidade e um pouco mais de proximidade, e nesse caso com a nossa pele. Então, acho que é uma maneira também de colocar uma situação que é super desafiadora, delicada, para, de certa forma, converter numa situação boa, sabe? Sim, São acho que tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Sim, mas são os ressignificados, sabe? A gente tentar encontrar naquilo que de repente teriam enormes desafios, mas para trazer, gerar saúde, gerar bom conteúdo, gerar boas rotinas. E não Sim. só de beleza, mas especialmente de saúde, num looping positivo, sabe? Em que quando você cuida da sua saúde, você cuida do seu bem-estar, isso gera uma coisa favorável e acaba que esse engajamento ele gera um circuito que acaba realmente nos favorecendo. Antes da gente começar com as perguntas aqui, o pessoal mandou bastante pergunta, tem tudo aqui anotado. Mas eu Ai, queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho e como está sendo incorporar a telemedicina agora, né? Como aproximou isso. Mas antes de você começar, eu quero pedir para o pessoal que durante a live que tá vendo aqui no GTV, envia para o pessoal que acha que pode se beneficiar com essas dicas que a gente vai estar dando aqui de skincare. E se você tem alguma pergunta durante a live, aqui embaixo tem o quadradinho com o ponto de interrogação. Você pode mandar ali a sua pergunta, que a gente vai tentar responder tudo durante a live. Então, doutora Juliana, fala um pouquinho de você e sobre a telemedicina agora. Bom, eu sou dermatologista, né, médica dermatologista, fiz também especialização em clínica geral, sou dermatologista já há 16 anos, muito tempo, e sou completamente apaixonada no que eu faço. E ao longo dos anos eu fui concentrando mais os meus atendimentos no que a gente chama de cosmiatria. A cosmiatria é a área da dermatologia mais focada nos aspectos estéticos, mas ela é super importante, faz parte inclusive da formação formal de um dermatologista. Então, lugares que tenham residência ou especialização credenciados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia tem que ter no conteúdo a cosmiatria. Então, hoje, é super importante para quem vai escolher um profissional, mesmo que seja para o skincare básico, que tente entender, sabe, qual foi a trajetória, a história, como é que foi que esse profissional acabou fazendo a medicina ao longo dos anos. Então, eu sou uma entusiasta dessa rotina, entretanto, eu coloco também dentro de uma vida integrativa. Ou seja, a gente não consegue dissociar pele sem pensar, por exemplo, em como é que está funcionando o intestino, sabe? Se a cabeça está legal, está funcionando bem, então o que eu chamo de beleza integrada ou de dermatologia integrativa é justamente essa comunhão entre diversas áreas da medicina e até mesmo de forma interdisciplinar
porque isso faz com que a gente acabe somando forças, gerando, como eu falei no início, gerando mais saúde, e é esse o meu foco dentro da área da atuação, ou seja, isso faz com que haja uma proximidade e uma individualidade maior com o paciente. E com a pandemia, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, ele abriu a possibilidade que antes não existia, de nós fazermos essas consultas pelo teleatendimento, ou seja, pelo atendimento online. E isso tem que seguir algumas regras, é super importante também, sabe, Pan, que a gente fale da importância das regras, sabe, respeitando as normas do CFM, inclusive, que é super importante, que é justamente preservar o paciente, ter uma maneira sigilosa de colocar os dados dele, enfim. E isso surgiu e acabou sendo maravilhoso, porque eu tenho recebido um feedback muito, muito positivo e interessante, e a gente pode trocar com pacientes, pessoas de diversos lugares do mundo, sabe? Ah, eu adorei a minha consulta, foi incrível. Eu falei nos meus stories, eu super recomendo para o pessoal. Essa telemedicina veio para ajudar muito a gente, né? Ó, até a Tati perguntou, doutora, atende aqui nos Estados Unidos ou no Brasil? Se no No Brasil, aqui Brasil. no Brasil, mas pelo teleatendimento, Tati, que eu fiz com ela a consulta, deu super certo. É igualzinho você estar presente, só que é pelo celular. E foi incrível, eu super recomendo. Mas é importante ressaltar que algumas situações a gente não consegue realmente substituir por inteiro uma consulta Sim. presencial. Existem situações que necessitariam desse contato pessoal, mas eu acho que nesse momento é importante ter um novo canal de comunicação. E esse canal de comunicação, ele continua tendo, sabe, algo que é bem importante, que é a relação médico-paciente. Essa relação médico-paciente, ela independe, eu acho, que do caminho, sabe, do lugar que a gente faz. Então, o Uhum. respeito de um com o outro é muito importante, mas sim o atendimento presencial, ele ainda, na minha opinião, ele é imbatível. Não, Mas claro, se eu morasse no Brasil, com certeza eu ia pessoalmente, mas graças a Deus veio a telemedicina para ajudar a gente aí da melhor forma, né? Porque os tratamentos, os equipamentos, isso tudo óbvio que não dá para fazer pelo celular e é diferente. Mas para quem está fora do Brasil e consegue se beneficiar de alguma forma, né? porque eu acho que assim, uma coisa interessante é a comunicação, né, dentro da consulta médica. Então, você poder expressar, poder comunicar e poder ter uma relação com o seu médico de maior empatia, isso faz diferença, sim. Eu acho que o meu primeiro teleatendimento, olha que interessante, foi de uma paciente do Japão. Ela era minha paciente, mudou para o Japão e a gente, obviamente, em função da distância, acabou não dando prosseguimento, mas aí assim que começou, lembro que no dia que a gente falou que ia começar a teleconsulta, ela já marcou. E foi lindo, porque é um processo realmente que, sendo feito de uma forma ética, correta, pode ajudar. Ah, com certeza, não tem dúvida. Vamos aqui então para a primeira Bom, pergunta. Ó, essa pergunta é da Carol Lima. Se você pudesse dizer um produto indispensável para a pele, qual seria? Sem ser o filtro solar ou o sabonete facial? nossa, ela já foi bem interessante, porque realmente são dois essenciais. Hidratante. Sem dúvida nenhuma, o hidratante ele é indispensável para qualquer tipo de pele, seja uma pele oleosa, seja uma pele jovem, uma pele madura. Então, o hidratante ele entra em todas as rotinas de skincare, porque assim, isso não é um mito, é uma verdade. A pele, ela precisa de uma quantidade tanto de água, mas também da barreira cutânea, ela tem uma parte da hidratação que é por gordura. Então, a gordura do bem, ela é interessante e um bom hidratante pode ajudar nessa restauração da integridade de barreira cutânea. Então, eu diria que seria o meu eleito. Ótimo. A Lucimar, doutor, estou com queda de cabelo. Você está atendendo? Ela está atendendo, sim, Lucimar. Não sei se você está no Brasil, ou aqui nos Estados Unidos ou fora, mas ela está atendendo, sim.
Sabe o que é interessante? O que a gente notou, né? A pandemia ela veio quebrando várias regras, e a gente viu na dermatologia que algumas queixas se tornaram muito, muito, muito contundentes. Uma delas é a queda de cabelo. A queda de cabelo, ela tem um viés emocional, não é só o emocional que causa, então também é muito importante outras causas de queda de cabelo serem descartadas, como distúrbios hormonais, alterações de vitamina, enfim, a parte nutricional também tem que ser vista, mas o estresse, a ansiedade, quadros realmente também associados a esse isolamento social, também podem causar um aumento da queda do cabelo. Então, acho que é uma pergunta bem pertinente que eu tenho escutado com muita frequência nesses Não, tá últimos... todo mundo com o cabelo caindo. Inclusive, isso foi uma das coisas que eu conversei com a doutora Juliana na minha consulta, queda de cabelo. Mas, enfim, o estresse também, né? Agora, por mais que a gente tente manter a serenidade e tudo, a gente tá passando por um momento delicado, então... E eu acho que também assumir, né, que dentro de, às vezes, dias, a gente tem momentos de maior segurança, outros momentos mais inseguros. É normal, acho que é mais ou menos assim, sabe? A gente tem experimentado emoções distintas num curto espaço de tempo. Então, é humano, também não tem nada errado, mas eu acho que é importante ter um contraponto, porque tem que dar... Acho que tem que dar uma atenção especial a esse tipo de questão, sabe? Então, quando a gente conversou, né, a gente também falou muito sobre os contrapontos e o que faz cada um se sentir menos abafado, entendeu? Eu acho bem interessante fazer esse tipo de reflexão. Inclusive a Giovana que perguntou se você tem como indicar algum produto de queda de cabelo. Tem isso? Algum produto que a gente possa usar enquanto a gente está tendo essa queda de cabelo? Então, primeira coisa, a coisa mais importante, tentar evitar autoprescrição, copiar a amiga, porque, como eu disse, tem várias causas de queda de cabelo. Então, se uma mulher, por exemplo, tem ovário policístico e deu uma desregulada, ela vai ter um motivo para ter a queda de cabelo. Se é um homem com uma queda genética, ele vai ter outro motivo. Então, assim, a gente tem que entender se tem algo que esteja, sabe, não só naquele período agudo, mas também facilitando esse aumento da queda. E o que é interessante, isso vale para qualquer tipo até de situação, é cuidar da saúde da pele do couro cabeludo. Isso aí é indispensável, porque quando a gente pensa em queda de cabelo, a gente pensa assim, no fio caindo, concorda? Pensa na diminuição do volume, no fio mais opaco, no rabo de cavalo menos encorpado, ou até para os homens, eles falam muito, fica mais fácil de pentear o cabelo, né? Porque o cabelo, ele costuma afinar um pouco mais. Então, assim, todas essas causas tem que ter um cuidado especial, porque a pele do couro cabeludo, quando ela está íntegra, ela é uma barreira de defesa. E quando ela está inflamada, por exemplo, nos casos de dermatite seborreica, de descamação, sabe, de coceira... Caspa também entra? A caspa é uma manifestação da dermatite seborreica. Então, esses estados mais inflamatórios acabam fazendo com que esse couro cabeludo se torne mais sensível, a hidratação do fio piore e a quebra aumente. Então, eu acho que vale para todo mundo o cuidado com a pele do couro cabeludo. E tem substâncias que são muito irritativas. Então, tem shampoos com alta detergência, e isso pode acentuar, desidratar a pele do couro cabeludo e isso agravar a queda do cabelo. Então, assim, hoje o cuidado de cabelo passa pela pele. E outra coisa também legal, uma dica interessante é que todo mundo que experimenta uma queda de cabelo tem que pensar como é que está a saúde do intestino. Então, quadros de alteração da flora intestinal, por exemplo, um cólon irritável, sabe? Ou prisão de ventre, constipação. Isso tudo pode acarretar numa mudança da flora intestinal, o que também afeta a flora da pele do couro cabeludo. Então, assim, tem uma ligação super direta. A gente pensa hoje em cabelo, a gente tem que pensar
em vários fatores, desde a saúde do intestino, como também passando, como eu falei, nessa parte hormonal, nutricional, enfim. Então, essas duas dicas servem para todo mundo. Entendi. Tem algum produto específico que todo mundo pode usar, que ajuda com a questão da queda de cabelo, que você falou da inflamação, ou não? Cada caso é um caso? Bom, eu acho um pouco até perigoso, sabe, colocar um produto como o milagroso salvador da pátria. Acho complicadíssimo. Eu não diria que existe um produto, mas eu acho que tem, assim, que ter cuidados específicos, como eu falei, sabe? A integridade da pele do couro cabeludo, evitar uma alta detergência no shampoo, sabe? Hidratar o fio, usar um termoprotetor para quem, por exemplo, usa secador, escova. Então, são cuidados que eu não diria uma marca ou uma só coisa, mas são conceitos que são aplicáveis, sim, para todos. Mas eu não diria um produto, porque eu acho que a gente acaba generalizando e não é essa linha de tratamento que a gente gosta. A gente gosta muito de individualizar e dar essas dicas para que as pessoas tenham conhecimento e esse conhecimento ajude na hora da escolha. Vamos lá, para a próxima. A Vânia está perguntando: como eu corrijo bigode chinês? Somente com ácido? Então, bigode chinês, para quem não está tão familiarizado, é essa linha que a gente acaba desenvolvendo no suco nasogeniano. Então, essa linha, olha que interessante, ela não vem só da absorção do colágeno dessa região, do ácido hialurônico dessa região, mas da sustentação de ligamento também. Então, tratar hoje o bigode chinês é cuidar da tensão do efeito tensor dos ligamentos. Também lembrar que, por exemplo, emagrecimento muito grande acaba acentuando esse bigode chinês. Se tem uma flacidez muscular, porque a gente tem, na nossa constituição anatômica, a gente tem o osso, no rosto, o osso, o músculo, a gordura que já é um compartimento da pele, o meio da pele que se chama derme, onde a gente tem muito colágeno, onde a gente tem uma quantidade boa de água, como se fosse um colchãozinho, sabe, da pele. E a última camada, que é a camada da textura, que é a camada mais celular, que se chama epiderme. Então, quando a gente pensa em bigode chinês, estruturalmente falando, é como se fosse algo tridimensional, sabe? Então, a gordura facial, quando ela está diminuída, seja pelo processo de envelhecimento, ou seja por emagrecimento muito acentuado, ela acaba fazendo com que esse coxinho ele fique mais murchinho. E, além disso, também, com o passar dos anos, a gente tem uma redução do ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele faz parte, né, como eu falei, dos tendões, da pele, e ele tem esse efeito tensor. Então, a diminuição do efeito tensor acaba propiciando essa queda que é vista também como bigode chinês. Então, respondendo a pergunta dela, se é só com o ácido hialurônico, ou seja, só com a injeção que a gente corrige, primeira coisa, não é só com a injeção no local, para ter um efeito de naturalidade, é bem interessante que a gente também cuide desses pilares de sustentação. E tratar da flacidez do músculo, tratar da flacidez da pele também corrobora e deixa o efeito mais natural e não fica aquela super correção que hoje a gente procura muito naturalidade, né? Panos, efeitos, né? A gente busca isso porque acaba até fazendo com que a pessoa fique mais jovial. Eu vejo umas correções muito pesadas que por vezes até envelhecem mais, sabe? Fica todo mundo com a mesma cara também. É complicado, né, menina? Porque essa banalização, né, do termo harmonização facial, eu acho que virou um lugar comum. É claro que tem assim medidas que a gente chama assim que são medidas magistrais que estudamos, então assim tem orientações dentro da cosmiatria que são parte de estudo. Mas eu acho que assim a mesma boca para todo mundo, o rosto anguloso, sabe, muito queixo, enfim, tira um pouco dessa naturalidade da expressão. Então, eu nunca fui dessa linha, não, sabe? Eu prefiro realmente tentar fazer com que a pessoa fique na sua melhor versão e não uma cópia de outra. Eu ia até perguntar, a bichectomia tem algo a ver com esse bigode chinês? Ela pode acentuar mais?
Então, bichectomia é um procedimento que eu não, particularmente não recomendo, né? A retirada da gordurinha aqui que acaba afinando mais o rosto, mas ao longo da vida pode gerar mais flacidez, sim, e sim, pode acentuar o bigode chinês. Queria mandar um beijo para eu ter algumas, o Ney, algumas pessoas são muito queridas, a Aldine que está acompanhando aqui a gente, enfim, não estou conseguindo ver todo mundo aqui, mas queria mandar um beijinho. Pronto. Aqui, ó, tem uma pergunta ainda sobre o cabelo, ó. Água quente é ruim para o couro cabeludo? Ney, é ruim. A água quente, ela pode aumentar os quadros de desidratação, de dermatite seborreica, de descamação. Então, água quente, roubada para a pele do couro cabeludo. Vamos lá para a próxima. Eu utilizo uma suplementação chamada pool de colágeno intramuscular. A doutora conhece? Nossa, não recomendo, viu? Assim, uma coisa interessante também. Gente, tomar colágeno, infelizmente, não vira o próprio colágeno na pele. A suplementação do colágeno é suplementação nutricional. Então, vai ajudar na formação, porque a gente tem células que são chamadas fibroblastos. Essas células, elas vão perdendo a capacidade de produzir o colágeno ao longo da vida. Elas vão ficando mais preguiçosas. Então, quando nós fazemos alguns procedimentos ou quando ofertamos essa célula com bons nutrientes, a gente coloca ela para trabalhar mais e melhor, sabe? Então, eu sou por aí. Não, na minha rotina de skincare, na minha prescrição, não entra o colágeno intramuscular. Bom saber. Alterações hormonais influenciam no envelhecimento precoce? Super. É aí que a gente fala, né, da medicina integrativa. Então, situações como, por exemplo, hipo ou hipertiroidismo, sabe? Alterações do metabolismo da glicose. Isso, como a resistência à insulina, como acontece até nos casos de hiperandrogenismo, diabetes, assim, a endocrinologia, ela está muito relacionada com pele, sabe? Então, eu sempre olho para esse lado, para organizar e justamente deixar o organismo funcionando melhor. Porque a gente, por exemplo, num paciente que ele tem uma predisposição ou tenha desenvolvido diabetes, tem uma reação, que é uma reação que se chama glicação. Essa reação que é a união da glicose com a principal proteína de sustentação da pele, que é o colágeno, deixa o colágeno mais duro, endurecido. Esse colágeno mais endurecido, ele se parte. Então, um diabético, ele tende a ter mais flacidez, uma flacidez mais precoce. Ou quem consome muito açúcar também pode, eventualmente, ter esse tipo de reação mais acelerada. Tem tudo a ver, então, cuidar de uma maneira integrada, assim. Entendi. Qual o creme para a área dos olhos mais indicado para quem tem mais de 30 anos e quer prevenir o envelhecimento? Bom, tem ativos interessantes, né? O ativo para a área dos olhos, ele tem que ser um ativo mais delicado. Então, assim, o que a gente tem dentro de um cosmético? A gente tem o que vai funcionar mesmo, são os ativos, sejam uma vitamina, seja um antioxidante, um hidratante, e a gente tem o veículo. O veículo é onde esses ativos eles vão estar inseridos. Então, o veículo, normalmente, para a área dos olhos, ele tem que ser um veículo mais cremoso, porque a pele da pálpebra é uma pele super fina, na verdade, a pele mais fina do corpo. Então, os primeiros sinais de envelhecimento normalmente aparecem ao redor dos olhos. E a gente acaba também tendo muita influência da nossa rotina sobre o olhar. Então, uma noite mal dormida, deixa o olho mais cansado, deixa o olho com mais profundidade, sabe? Mais uma vez, oscilações de peso também podem favorecer esse olhar mais cansado. Então, para uma creme para a área dos olhos, primeiro tem que ver, é uma pele sensível? Se for uma pele sensível, vai sensibilizar mais. Então, tem concentração de ácido, que, por exemplo, a pele não vai aguentar, entendeu? Ela vai carquilhar, ela vai ficar aquela pele grossa. Então,
pode ser maravilhoso, mas para uma pele sensível não funciona. Então, é importante ter hidratação. Eu acho que é interessante também ter algum tipo de clareador, porque é uma região que tende a ser mais escura do que o resto do rosto, em função do que eu disse, de uma tendência maior de concentrar a melanina, de muitas vezes também ter uma profundidade até pelo osso, pelo formato anatômico, e também a gente acaba muitas vezes, dependendo da genética, dependendo da predisposição individual, também fazendo com que haja mais depósito do pigmento da hemosiderina, que dá aquela olheira mais arroxeada. Então, creme para a área dos olhos, eu gosto, por exemplo, de um derivado de vitamina A, eu gosto da vitamina C, mas eu gosto sempre de uma boa hidratação. E se eu pudesse falar assim, de repente, eu falaria o chá verde. Sou muito fã do chá verde para o olho. Ai, que maravilha! Acho um extrato maravilhoso. Ele diminui o inchaço da área dos olhos, ele tem um efeito anti-envelhecimento e ele também tem um efeito leve clareador. Então, acho um coringaço. Adorei, fica aí a dica. Ó, aproveitar que a Meire aqui falou que ela usa, ó, eu tomo, enfim, aquela pergunta que eu não sei, nem lembro o nome da substância que você falou que não recomenda, mas ela falou, fiquei preocupada agora. Ficou preocupada, Meire? Entra em contato com a doutora Juliana, faz uma consulta com ela que ela vai poder te auxiliar. A gente tem que ter cuidado, né, com as informações milagrosas, soro que combate corona, essas coisas que são vinculadas, tem que ter muito cuidado, muita atenção. E a mesma coisa com o colágeno. Então, assim, gente, suplementar colágeno é uma coisa, mas o colágeno virar colágeno da pele mesmo, olha, aí é outro passo, sabe? Eu brinco que se tivesse uma maneira fácil, porque a gente perde muito colágeno, mas ganhar é uma dificuldade. Então não caiam também em nada que prometa realmente milagre, porque não tem nesse sentido. A gente realmente precisa ofertar para o nosso organismo uma produtividade melhor, sabe? Para isso também a gente usa tecnologia, enfim. Usamos os recursos avançados. A Aline Silva dos Santos perguntou: o uso da vitamina C é mais indicado durante o dia ou à noite? Isso para passar. O mesmo vale para os comprimidos? Bom, normalmente um antioxidante, eu gosto de usar de manhã e de noite, tá? Mas se a gente for escolher uma hora para o antioxidante, à noite é melhor, porque o tempo de contato com a pele é maior, não tem o efeito da luminosidade. Então, assim, a vitamina C, quando ela é aplicada em via tópica, tem muitas variáveis. Então, eu tenho que ver, assim, a vitamina C, qual é a concentração, qual é a estabilidade. Uma grande roubada da vitamina C é não ter estabilidade. Então, às vezes está ali, 30% de vitamina C, mas ela realmente está estável naquele produto de skincare. Então, fica também essa dica. A gente precisa entender que tem ativos que são um pouco difíceis, sabe, de se conservarem. Mas eu gosto da noite. Aí a outra pergunta, se for por via oral, não é? Isso. Via oral também faz diferença se tomar de dia ou à noite? Não. Eu sempre indico que a pessoa escolha uma hora do dia para tomar os seus suplementos, para não esquecer de tomá-los, sabe? Então, normalmente, eu particularmente acho que a hora do café da manhã é uma hora que fica como também mais fácil de lembrar. Porque à noite depende, né? Às vezes tem a pessoa dorme mais cedo, mais tarde, quer dizer, saía pelo menos antes da quarentena. É verdade. Enfim, vamos lá para a próxima. Parece que o César Filho, ele fez uma live com o Ceará e ele falou que ele tomava muita vitamina C, óbvio que com acompanhamento médico. Mas assim, acho que mais de 10 comprimidos de vitamina C que ele tomava por dia. E ele disse que esse era o segredo para ele não envelhecer. Eu queria saber qual é a relação da vitamina C com isso. Bom, a vitamina C ela é
antioxidante. O que é a função de antioxidante? É como um soldadinho de defesa. Então, ele ajuda na proteção, na geração dos radicais livres. Os radicais livres, eles oxidam, e o processo oxidativo é um processo altamente relacionado ao envelhecimento. Não só cutâneo, mas o envelhecimento de forma geral. Tomar muita vitamina C, primeiro, não tem comprovação nenhuma de que isso realmente aumente o poder dela de converter esses radicais livres. 2, pode sobrecarregar estômago e rim. E 3, se a gente pode, de repente, combinar, por exemplo, a vitamina C com a E, é uma jogada inteligente. A C com a E é uma dupla que se dá super bem, uma ajuda a outra, jogam em time, uma protege a outra e aumenta o poder dos antioxidantes. Então, eu não compartilho dessa opinião dele em particular. Ótimo. Beijo para a Ivana, maravilhosa, que eu adoro, que é uma empresária incrível de Goiânia, que todo mundo deve conhecer. Me perguntam também da niacinamida. Adoro niacinamida. Eu ia perguntar. Niacinamida, ele é muito interessante, inclusive para pele sensível. Eu uso. Então, na minha rotina, eu tenho niacinamida. Então, acho que é um coringa também. E qualquer pessoa pode usar? Você falou que é ótimo. Aí a pessoa vai lá amanhã, vai na loja, compra e passa. Furada é se autoprescrever. Lembra que a gente conversou? Que assim, eu entendo porque eu sou alucinada por uma farmácia. Então, se eu entro numa farmácia, mesmo com vários produtos que eu tenho acesso, eu vou gostar de olhar e vou ter vontade de consumir, entendeu? Então, acho que tem que ter esse critério, porque existem reações de alergia, existem reações de incompatibilidade. Às vezes o ativo é incrível, mas não é incrível para a necessidade imediata daquela pele, sabe? Então, gasta dinheiro, gasta expectativa. E aquilo que eu falei do veículo, se o veículo estiver errado, por exemplo, uma das principais causas, a segunda maior causa de acne da mulher adulta, é o cosmético errado. Então, mesmo que a niacinamida, por exemplo, ela seja usada no combate da acne da mulher adulta, quando ela está numa outra história, ela pode ser a vilã, entende? Então, assim, eu acho que como eu tenho gostado muito de compartilhar, como eu escrevi no meu livro, que é o Guia Prático da Beleza, onde a gente dá um super roteiro do que é bacana, da atuação. Eu acho que é interessante a pessoa entender o que o ativo faz para ter um discernimento, mas acho que a partir do momento que vira um autoprescritor, acaba realmente misturando as estações. E eu te falo que é tentador, porque uma farmacinha, ainda mais nos Estados Unidos, vocês que estão aí, gente do céu. Pois é, hoje eu fui lá na Ulta comprar um dos produtos que você me indicou e eu já fiquei louca. E eu tô rindo aqui porque exatamente aconteceu isso comigo. Eu tenho vários produtos que eu ganho, que eu compro, enfim. E tava tudo errado, gente. A doutora Juliana arrumou a minha rotina skincare. Agora eu vou usar os produtos certinhos para minha pele, porque eu tava tendo acne adulta e tudo. Então ela arrumou tudo certinho para mim. Quando você foi me mandando as fotos, eu fico com dó, porque assim, eu entendo que é uma pena, né, não usar produtos que a gente acaba tendo em casa. Mas, de outra maneira também, acaba prejudicando, porque lembra que a gente conversou que o melhor tratamento é aquele que vai resolver primeiro a questão, que é a questão principal do motivo da consulta, mas depois a manutenção. Então, quem sabe a gente ainda consegue usar alguma coisa num próximo passo, né? Sim, não, e é ótimo a gente estar falando isso, porque aqui, como você mesmo falou, a gente vai na farmácia, vai na Ulta, vai na Sephora, gente, dá vontade de comprar muita coisa. Então, é legal estar falando pro pessoal, não compra por conta própria, né? Passa pelo especialista, ainda mais agora com a telemedicina, a gente tem essa facilidade de conversar com o médico. Porque fica mais caro, né? Muitas vezes fica mais caro, porque é aquele impulso. E então eu realmente compartilho dessa opinião, que a gente deva, às vezes, segurar essa vontade de experimentar tudo que aparece no mercado de cosmetria de skincare.
Até a Carol perguntou sobre o ácido glicólico da Ordinary. Que ela é minha amiga, ela sabe que eu estava usando. Aí ela perguntou: a doutora foi contra o tônico da Ordinary para essa pele? Bom, então, o ácido glicólico ele é um renovador celular, ele também ajuda a remover células mortas, ele é muito interessante porque ele também tem um poder de hidratação. O ácido glicólico, ele tem, assim, uma alta instabilidade dependendo do pH e dependendo da concentração. Então, não adianta também a mesma coisa, sabe? Ah, eu tô com ácido glicólico a 5%. Se o pH dele for muito baixo, ele é muito mais forte do que o a 10%. Entendeu? Então, assim, é também um ácido difícil de ficar organizadinho. No seu caso em específico, acho que você pode até, eu me sinto mais confortável que você fale, mas estava sensibilizando um pouco a pele. Então, não é que ele seja um produto desaconselhável, ele é um produto até muito interessante por essas qualidades que eu falei, de renovação celular, de ajudar na remoção de células mortas. Isso pode até, como um tônico, ser um facilitador para a penetração dos outros ativos. Mas tem que ter cuidado que, por vezes, sensibiliza, e essa sensibilização pode fazer pode fazer com que você descontinue o tratamento. Não, minha pele tava vermelha, eu tava sentindo ela quente. Então, aí eu parei. Enfim, agora eu só tô usando os produtos que ela me indicou. Mas vamos lá, que eu tenho outra pergunta aqui que perguntaram. A Isis Gonçalves, dica de um bom ácido para usar durante a quarentena. A gente já fez essa pergunta? Não lembro. A gente falou do hidratante, a gente falou do chá verde. Então, o ácido, gente, vai depender do tipo de pele. Como eu falei anteriormente, se é uma pele, por exemplo, com uma tendência mais oleosa, um ácido mais renovador, por exemplo, como o ácido retinóico ou seus derivados, pode ser o ácido de escolha. O ácido da pele sensível afeta 20% da população, não é uma pequena uma incidência. Então, por exemplo, o ácido azelaico é um ácido mais interessante. O ácido glicólico, uma pele mais opaca, mais desidratada, pode ser uma opção também. Então, assim, tem vários ácidos legais, mandélico também, que é um renovador, o ácido salicílico para uma pele acneica. Então, quando a gente pensa em ácido, eu já vem na minha cabeça, assim, um leque de opções, sabe? Então, esse leque de opções vai fazer com que eu escolha qual é o melhor ácido para aquele momento. Eu ia, inclusive, te perguntar para pedir para você falar um pouquinho do ácido azelaico, que me perguntaram também. Inclusive, é um dos produtos que você me indicou. Eu tenho até aqui, ó, para mostrar, que eu fui comprar hoje. Oba! Então, o ácido azelaico, alguém até fala, a Carol fala, né, que ela tem rosácea e ela conseguiu usar o ácido azelaico, porque uma das características da rosácea é ter a pele sensível. O ácido azelaico, ele tem uma capacidade de diminuir a oleosidade, ele não sensibiliza tanto a pele quanto outros tipos de ácido e ele é um clareador secundário. Então, ele é um ácido que ele tem múltiplas ações. Então, eu vi outra pessoa também que falou do melasma, é um ácido que a gente tem usado bastante para o melasma, sabe? Mesmo então, ele sendo ácido, pode usar de dia? Pode. Esse tipo de ácido pode. Porque, como eu falei, os ácidos, eles têm várias categorias, vários tipos diferentes. Ó, o Valdo tá falando que o Vitacid funciona. O Vitacid, a base dele, né, é a tretinoína, que é um ácido bem potente, mas a tretinoína eu sugiro que tenha que ter acompanhamento dermatológico, porque é um ácido que pode ajudar muito no combate da acne, até do envelhecimento, mas é um ácido que normalmente causa mais irritabilidade. Tem uma pergunta que é do Azevedo Almeida 17, que eu também estou super curiosa. Tive muitas espinhas, hoje somente cicatrizes. Qual é o melhor tratamento para diminuir as marcas? Laser, Imatrix, CO2 fracionado, enfim. A cicatriz é um processo de reparação da pele que como é que eu posso falar para vocês? Cremes podem deixar a pele mais aveludada, podem ajudar
nessa renovação da pele, mas a cicatriz é uma lesão permanente da pele. Então, quando a gente fala do tratamento da acne o mais breve possível, justamente pensando em evitar aquilo que é permanente, que é uma cicatriz e eventualmente uma mancha. Então, nesse tipo de situação, a gente tem alguns tipos de equipamentos, a gente tem alguns tipos de técnicas, mas eu diria que, de forma geral, tem que ver se é uma cicatriz que ela é mais atrófica, que vai para dentro da pele, se ela é hipertrófica, ou seja, ela vai para fora da pele. Não, ela vai para dentro. Ela vai para dentro. Vai para dentro? Então, uma cicatriz que ela distende quando a gente estica, ela é de um tipo. Se ela não distende, ela já tem outra abordagem. Então, assim, as cicatrizes, elas têm classificações e as classificações vão nos ajudar a nortear esse plano de ação. Mas eu diria que, de forma geral, eu sou muito encantada com o resultado dos lasers para isso. Mas existe também o microagulhamento. Isso que eu ia perguntar, do microagulhamento. Existe também. Existem outras técnicas, né, que podem ser até combinadas, até associadas. Mas você me pediu uma, então eu escolhi o meu preferido. Tá ótimo. Inclusive, veio uma pergunta aqui da Paulinha perguntando sobre o Sculptra. Sculptra? É assim que fala? O Sculptra. O Sculptra é o nome de um dos bioestimuladores. É um bioestimulador. O que ele vai fazer? Ele vai estimular a pele a produzir mais colágeno. E esse bioestimulador é o ácido polilático. Então, o Sculptra é o nome comercial do ácido polilático aqui no Brasil. Então, ele é muito interessante assim para uma perda grande de volume facial, por exemplo, quando tem um rosto muito magrinho, sabe? A pessoa perdeu muito volume do rosto, seja por um emagrecimento importante, ou seja realmente por um tipo de rosto mais consumido, enfim. Então, ele é um ácido bem interessante, na aplicação ele é um injetável, mas eu adoro para uma indicação especial, que é a indicação do Empina Bumbum. Eu acho ele realmente bem bacana para essa indicação, mas ele é um bioestimulador. Ele tem um efeito de preenchedor secundário. Na verdade, ele bioestimula. Entendi. Agora eu tenho uma pergunta aqui que é muito boa para os nossos heróis, as pessoas que estão agora na linha de frente aí dessa pandemia, que é da Bia Mendes. A Bia, ela trabalha num hospital aqui na Flórida. Ela trabalha na área da maternidade, a coisa mais linda. Mas ela queria saber como cuidar do rosto depois de usar máscara cirúrgica por muito tempo e a pele fica irritada. Perfeito, acho que é uma pergunta super pertinente. Eu mesma estou em atendimento, né? Então, eu não estou na linha de frente Covid, mas eu estou no atendimento em consultório, né? Em clínica, atendendo o paciente, porque dermatologia é uma área que abrange 3.000 doenças, então a gente não pode parar. Como eu falei anteriormente, eu também tenho pele sensível, tenho rosácea, então, assim, acaba que o uso da máscara por muitas horas, realmente, gente, faz a pele ficar, sabe, mais sensível, mais delicada. Bia, é muito importante que você mantenha a sua rotina de hidratação, porque a integridade da barreira cutânea, ela é o que vai também fazer uma resistência maior aos EPIs. E a outra coisa também, dependendo do tipo de máscara, colocar uma pontinha de um pouquinho de silicone, sabe? Existe até silicone em gel, que é para fazer um filme de proteção. Mas é super indispensável usar hidratante para quem está usando o EPI. Ótimo. Ela pergunta também quais são os tipos de comida que ajudam a ter uma pele saudável. Adorei essa pergunta, porque um prato colorido faz toda a diferença. Então, eu gosto, assim, meus eleitos, tá? Eu adoro brócolis, acho brócolis um alimento, assim, maravilhoso. A couve mineira, aquela couve escurinha, sabe? Verdinha, bem concentrada. Sou encantada com a abóbora. Acho ela ótima. E tem, assim, é interessante você tentar colocar num prato diferentes cores, porque um vai equilibrando o outro, sabe? Então você tem que ter
vitamina A, fontes de zinco para proteção, fontes de gordura do bem. Então, o consumo de atum, de sardinha, de peixes mais gordurosos é super interessante. Então, dentro da nossa alimentação, a gente tem que colocar uma meta durante 24 horas de consumir 5 vegetais e frutas. Não é muita coisa. Então, se nós focarmos nisso, a gente vai já começar a ter realmente uma produção de saúde. Nossa, a dica é maravilhosa, adorei. Deixa eu ver aqui mais O perguntas. abacate é muito incrível. O abacate, ele também é um provedor de gordura que acaba protegendo a pele. Então, alguém falou aqui do abacate, eu concordo. 24 horas às 5, já é um bom começo. Não estou falando que seja, gente, completa. Aqui a gente está dando uns highlights, mas já é o começo de uma alimentação saudável. O começo de uma alimentação saudável é tentar evitar os ultraprocessados, escolher os alimentos, sabe, que venham direto realmente da feira, do supermercado, e se puder ser orgânico, melhor ainda. O Caio mandou uma pergunta. Caio, a pergunta sobre cabelo a gente falou bem no início, então quando terminar a live eu vou deixar salvo e aí você pode ir lá conferir no início da live. Tem uma outra pergunta que seria: qual seria a melhor rotina skincare para as pessoas que têm a pele seca, mas têm oleosidade na zona T? Bom, grande parte, né, das pessoas tem essa característica de pele, quer dizer, diria que depois de uma idade mais madura isso se torna mais comum, sabe? A partir dos 30 anos. Embora a gente tenha casos de acne, oleosidade na mulher adulta, enfim, mas vai decrescendo. Então, o que pode se fazer é tentar usar, por exemplo, um tônico nessa região, sabe? Na região onde a oleosidade, o brilho da pele é mais proeminente. Então, pode ser um tônico mais secativo. Se o produto escolhido ele não for o suficiente para equilibrar essa diferença, aí podemos usar, de repente, à noite, um produto mais, com uma concentração de ácido um pouquinho maior nessas áreas. Entendi. A Denilde está perguntando se quem tem melasma e marcas de espinha pode fazer o laser. Depende do tipo de laser e depende da intensidade do melasma, porque assim, o laser, alguns tipos de laser podem agravar o melasma. Então, nem todos eu recomendo, não. E o melasma, ele tem também características peculiares. Então, tem melasmas que eles têm uma vascularização maior. Hoje a gente trata o melasma como um quadro reativo inflamatório. Então, para quem não sabe, melasma são manchas acastanhadas, muitas vezes provenientes de uma gestação ou até de umas férias de verão, enfim, e que afetam muito a autoestima da paciente. É uma queixa bastante recorrente no nosso consultório. Mas, enfim, a gente tem que ver justamente como é que está, se esse melasma está estável, instável, a altura do pigmento, se é um pigmento mais superficial, mais profundo, quais tratamentos já foram feitos, enfim, respondendo a pergunta dela, tem que ser um laser que não faça um rebote. Eu vou fazer a pergunta da Carol Madruga, mas antes, gente, só para avisar que a gente só tem mais 10 minutos de live. Então, se você tem alguma dúvida, já vai mandando aí. A Carol Madruga pergunta: doutora, tenho AAG e uso minoxidil. Posso utilizar ele durante o dia, pois sinto muita dificuldade de usar à noite. A pela cosmética mesmo. Meu cabelo acorda muito oleoso. Então, a AG, para quem não está familiarizado com o termo, é alopecia androgenética. Então, ela é do tipo feminina, né? Que é uma mulher, uma moça que está compartilhando, uma seguidora que está compartilhando com a gente. Minoxidil é um dos medicamentos utilizados para esse tipo de queda, mas há de se ter também uma ressalva. Depende do veículo do minoxidil. Se for, por exemplo, o minoxidil em loção, ele tem que ser usado 2 vezes ao dia. Em espuma, 1 vez ao dia,
pode ser o suficiente. Então, se for em espuma, ela pode usar de manhã, não vejo problema nenhum. Porque realmente a cosmética desagrada muitos pacientes, sabe? Entendi. A Giovana fez uma pergunta que eu já até posso responder. Ela pergunta: leite e derivados induz a acne? Sim, a doutora me falou isso, que os leites e derivados durante a nossa consulta, né, são alimentos que podem ajudar a desencadear a acne, né? Respondeu lindamente. São implicados, sim, numa piora da acne. Então, evitar. Além do leite e derivados, tem alguns outros alimentos que também induzem a acne. Era bom a gente falar, que eu lembro até que você me falou que o chocolate é algo que as pessoas falam, mas não é comprovado, né? Açúcar. Então, se for, por exemplo, um chocolate ao leite, ele tem açúcar e ele tem leite. Então, aí é relação, mas o cacau não tem ainda comprovação. Então, alimentos ultraprocessados e alimentos que têm um alto índice glicêmico podem sim estarem relacionados com a piora do quadro inflamatório da acne. Tá ótimo, respondido. Aí a Manuela Gomes pergunta: como escolher o creme anti-rugas? Depende da idade, né? Aos 20 anos a gente mais previne. Aos 30 a gente corrige. A partir dos 40 tem outras questões também que acabam acentuando. Gente, a ruga, ela começa, por exemplo, uma ruga de expressão, a gente começa vendo que ela aparece durante um movimento, por exemplo, sorrir, ficar preocupado, enfim. Mas ela vai avançando e ela vai se tornando uma ruga estática, ou seja, mesmo sem movimento, ela está ali. E depois essa ruga, ela vai se tornando mais um sulco. Então, como eu expliquei lá no início da live, a ruga, ela também vai depender da estrutura da anatomia da pele. Então, hoje a abordagem da ruga, às vezes, não é só sobre a linha, mas é sobre aquilo que está propiciando ela a ficar mais intensa. Então, ela pergunta qual é o melhor tipo de creme, um derivado da vitamina A é bem interessante, concentração, tipo de ácido, vai depender da idade. Inclusive, tem uma pergunta aqui da Aline Silva dos Santos, que ela pergunta sobre as olheiras fundas de cor. Tem inclusive, um produto que indicaram, que era a Redermic C. Eu queria saber se esse produto é um bom produto para isso. Se você, o que você pode falar sobre essa olheira funda, escura, que você já até comentou um pouco? Então, a olheira, ela tem essa característica, né, da estrutura óssea. Então, o osso mais côncavo é um osso que ele vai dar sombreamento, e isso a gente pode ver até em criança, porque isso é um formato de rosto. Algumas etnias, a gente vê isso também com mais frequência, sabe? E outros fatores também vão acentuar. Então, a quantidade do pigmento da melanina, que é também acentuado com a exposição ao sol. A tendência também de fazer uma congestão de vasinhos, então uma olheira mais arroxeada, uma pessoa atópica, quem tem alergia, eventualmente vai ter mais olheira. Quem dormiu mal vai ter uma tendência a piorar a olheira. Então, quando a gente fala da olheira e desse olho fundo, eu tenho que primeiro pensar nessas estruturas. E uma outra coisa também, a nossa pele aqui da pálpebra, ela tem uma gordurinha embaixo e ela tem um tendão que sustenta. Então, quando esse tendão tá frouxo, o olho vai ficando mais cansado. E quando tem a reabsorção desse coxinho de gordura, quando ela vai descendo, o olho também vai ficando mais fundo. Por isso que a pele da pálpebra é uma pele que ela é bastante fina. Ela precisa ser, quando a gente pensa em cuidar dela em termos de envelhecimento, ela precisa dessas outras abordagens também. Entendi. Isabel Costa pergunta: qual a ordem correta para o uso dos produtos? Eu acho legal essa pergunta, muito, muito interessante, porque a ordem correta é a seguinte, tá? Lavar o rosto. Bom, primeira coisa, se tiver usado um filtro solar com cor de base, se tiver usado maquiagem, usar uma loção micelar ou um cleansing oil ou um demaquilante, tá? Primeira coisa é tirar a maquiagem. Segunda coisa é usar um sabonete, um gel de limpeza específico para o seu tipo de pele. Terceira coisa, pela manhã,
usar o seu produto, seja um hidratante, seja um antioxidante, aí vai depender do controlador de oleosidade, do tipo de pele, e na sequência o filtro solar. Então o filtro solar, ele é o último passo, e se a pessoa quiser usar uma maquiagem, a maquiagem seria em seguida do filtro. Mas hoje o filtro ele é tão plural, ele tem cor de base, enfim, a gente consegue fazer com que o filtro também tenha uma cobertura bacana. À noite, repete a retirada da maquiagem, a higienização correta, e aí o creme, que aí é o creme mais poderoso, sabe? É ou o anti-idade, ou que vai ter uma concentração mais alta de antioxidante, enfim. Então aí é a ordem certinha que vocês vão usar com sucesso. Tá ótimo. A gente já está encerrando aqui, mais Pois 4 é, bom, eu minutinhos. ficaria aqui mais uma hora Com brincando de. certeza. Com certeza, a gente vai falando sobre beleza, né? Mas eu quero agradecer a doutora Juliana por ter disponibilizado esse tempo para conversar aqui com a gente, tirar nossas dúvidas. Quero reforçar que ela está atendendo. Então, se você precisar, se você mora fora do Brasil, ela está atendendo por telemedicina e ela também está atendendo presencial no consultório dela lá no Rio de Janeiro, né? Obrigada, Tô. Foi um prazer, adorei seu convite. Tô doida para ir para Orlando, acabar tudo isso. Espero que vocês fiquem bem aí. Acho esse lugar mágico em vários sentidos, amigos muito carinhosos que eu tenho aí, sabe? Então, foi um prazer, adorei, adorei. Achei que esse nosso feat aí, Rio, Orlando, foi muito, muito bacana. Curti pra Com caramba. certeza. Com certeza. Vamos ver se a gente consegue repetir. Quero agradecer a todo mundo que também participou aqui. Quero Eu lembrar. também. Todo mundo e quem eu não dei beijo, desculpa, porque a gente acabou batendo um papo assim, eu fui dando dicas e E foi agradeço. indo, né? Fluiu, foi, Reais. foi ótimo. Então, quero agradecer a todo mundo aqui que participou. Quero agradecer a doutora Juliana e lembrar vocês que nas próximas segunda-feiras eu vou estar fazendo outras lives. Vou fazer uma live sobre constelação familiar com a Mahala. Vou fazer sobre a glândula pineal, os benefícios dela para a nossa vida. Vou ter várias lives incríveis. Então, muito obrigada, doutora Juliana, e muito obrigada a Nada. vocês todos que participaram. Obrigada, pessoal. Valeu. Um Beijão. beijo. Obrigada, gente. É isso. As próximas lives a gente vai estar fazendo às segundas-feiras, como eu falei, constelação familiar, glândula pineal, hipnose, enfim. Diversas outras coisas bem legais para vocês, tá bom? Muito obrigada. Um beijo, boa noite.